Cristo, o amigo dos pecadores. Em 1 Pedro 1, verso 18 e 19, está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quero convidar você para tirarmos um momento da nossa vida, mais um momento que a graça de Deus nos concede para refletir sobre este assunto. Cristo, o amigo dos pecadores. Primeiro, eu quero lhe apresentar como a Bíblia nos apresenta. O que a Bíblia fala sobre o ser humano de modo natural. O homem, por natureza, é um pecador. Em Romanos 3, no verso 19b e o verso 20 está escrito: para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento da verdade. B. O homem é um escravo por natureza. Salmo 14, verso 1 a 3, está escrito: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Há muitos anos atrás, eu pregava numa igreja onde as pessoas se entendiam melhores do que aquelas que estão na casa de recuperação, onde eu trabalhava então na época como diretor do Serene. E uma daquelas pessoas muito distintas chegou para mim e disse: Alair, você não pode falar para as pessoas fora de uma casa de recuperação como você fala para aquelas pessoas lá, porque essas pessoas aqui não são como aquelas pessoas lá. Eu olhei para ele com muita dó. Eu vi na hora, ele não lia na Bíblia. Ponto C diz: o homem, por natureza, está envolto em trevas. Efésios 4,18 diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. D. O homem, por natureza, é um ser desamparado. Lucas 10:30 diz: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o semi-morto. A pessoa, por natureza, caiu nas mãos dos salteadores. A gente sempre pensa que o que deturpa a gente, na verdade,
é aquilo que está fora da gente, os que rodeiam a gente. Agora escuta o que Mateus 15:19 fala, que Jesus falou: porque do coração procedem maus desígnios, ou maus pensamentos do coração. Nascem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Queridos, isso a gente não precisa aprender dos outros. Isso nasce naturalmente dentro da horta da nossa vida. Eu não estou falando da veia horta, eu estou falando como exemplo, aquela horta que é bem estercada, que tem bastante nutriente, e ali nasce justamente isso aqui por natureza. Quero dizer para você que a Bíblia não reconhece nenhum bem que nasce naturalmente do coração de uma pessoa não regenerada. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração humano, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu lembro que dentro de todo esse marasmo que apresento, essa ladroeira, essa corrupção do Brasil, especialmente dos políticos brasileiros, e algumas vezes eu postei alguma reflexão pelo Face, falando que nós não somos melhores. E eu sentia que pessoas me recriminaram, pessoas queriam que eu não falasse isso. Mas eu quero dizer para você, querido, é a Bíblia que diz isso, é Deus quem diz isso, da minha vida e da sua vida. É Deus que está falando. E por isso eu convido você a dar atenção naquilo que Deus fala. Segundo ponto, o homem precisa de um amigo como Jesus, que é perdoador. Lucas 7:42 diz assim: e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. É aquela mensagem, aquela parábola que Jesus disse quando estava na casa do Simão. O Simão, vendo a mulher prostituta que veio ungir os pés de Jesus, e chorando, ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxugava com os cabelos. E o Simão pensou consigo: se Jesus soubesse quem ela é, com certeza ele não deixaria se tocar dela. Aí Jesus, vendo o pensamento do Simão, como está vendo o meu e o teu pensamento agora, ele disse: Simão, havia um credor que tinha 2 devedores. Um devia 50 denários e outro devia 1 milhão. E os 2 não tinham como pagar, e o credor perdoou os 2. É isso aqui. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Há muitos anos eu lembro de um homem que, no reconhecimento da verdade da sua vida, ele lembrou da sua maldade da infância, dizendo que achava que sua mãe havia morrido de desgosto. Ele disse para mim: a minha mãe eu acho que morreu de desgosto. E agora já faz 32 anos que ela é morta. Como eu posso acertar isso? Querido, olha para trás e pergunta: como poder acertar isso? Nós precisamos de alguém que perdoa. Nós precisamos de um perdoador como Jesus, que é Salvador. Só Jesus é um amigo que sabe salvar, um sem matar o outro. Sempre quando você vê uma notícia que tinha alguém querendo destruir um outro, e daí entrou um benfeitor e defendeu aquele que estava sendo morto, daí a gente pergunta: como ele defendeu? Bom, ele deu um tiro no cara que estava assaltando o cara. Ele deu um tiro, ele passou com o cara por cima do assaltante. É isso nós sabemos fazer. Nós sabemos salvar matando. Nós não sabemos salvar sem matar.
Essa é realmente a nossa condição. Mas Jesus não salva matando. Ele salva dando a vida pelo condenado. Esta é a verdade. Só Jesus é Salvador. 1 Pedro 1, 18 e 19, eu leio novamente, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus resgata, dando a vida. E se nós precisamos de um amigo que é iluminador, João 8,12 diz, falou-lhes, pois, outra vez Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando João fala que as pessoas andam em trevas, ele fala da pessoa que odeia o seu irmão. Ele diz que quem odeia o seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde vai. Sabe, a gente estar no escuro não é tão ruim, desde que a gente saiba ainda a direção. Mas quando você está no escuro e não sabe para onde vai e você vai indo, é uma situação terrível. Essa é uma pessoa sem Jesus. Ele está indo sim, mas ele não sabe para onde. Ele julga que vai dar em lugar bom ou vai dar no nada. Ele julga que a morte, por sorte, acaba com tudo. Mas eu quero dizer, esse julgamento, esse desejo, essa crença, ela é falsa. Jesus disse, isto é falso. Nós precisamos do amigo Jesus, que é ajudador. Lucas 10, 33 a 35 diz, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Nós precisamos de alguém que nos ama, que nos vê como nós estamos caídos, como nós fomos salteados, como nós fomos assaltados. E não é só os outros que assaltam, a gente é a gente mesmo. A gente é assaltado pela própria língua, a gente é assaltado pelas próprias mãos. Quem gasta mal o nosso dinheiro são as nossas mãos. Quem faz mal para o nosso corpo é a nossa própria boca e as mãos que engolem coisas que fazem mal. Quem faz mal, mais mal contra o nosso corpo é a nossa língua e o nosso órgão sexual. Eles atiram contra nós quando nós não se deixamos guiar por Deus, quando não adotamos, não credenciamos esse amigo Jesus para mandar em nós. O último exemplo do homem que foi indagado sobre quem eram os seus pais. E ele ficou envergonhado e disse, eu tenho vergonha de dizer quem são os meus pais. Aí o indagador disse, mas como você tem vergonha dos teus pais? Ele disse, porque a minha mãe era uma ladra e meu pai era o receptador dela. E o meu irmão mais velho matou o irmão mais novo por inveja. Aí o cara se assustou e disse, mas a tua família realmente é medonha. Ele disse, a minha mãe é a Eva e o meu pai é Adão. A minha mãe roubou aqui do fruto da árvore que Deus disse, não mexe ali. E levou para o meu pai e ele receptou e comeu o roubo da minha mãe. E o meu irmão mais velho é o Caim. Ele matou o Abel por inveja, por ciúme. Essa é a minha família. Eu quero dizer, querido, porque nós temos uma família assim, porque nós somos descendentes de uma família assim, e nós temos esta herança genética.
nós precisamos de alguém que nos dá um novo coração. Nós precisamos de alguém que nos salva, de alguém que nos regenera, de alguém que nos resgata, de alguém que paga e nos transforma, paga o nosso pecado, apaga o nosso pecado e nos transforma em santos de Deus pelo seu poder restaurador e salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem nos falou essa palavra foi o missionário Alair Scheid. Mais uma vez, eu conclamo, eu te convido, querido, leia a Bíblia para não estar enganado consigo mesmo, mas para ser resgatado em nome de Jesus. Amém.